É com grande satisfação que apresento a Gabriela Brocos Afalon. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Mato Grosso em 2017. Ela possui pós-graduação em Vigilância Sanitária pela Uniter em 2019 e especialização em Patologia Animal pelo Programa de Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária da UFMT em 2021. Em 2024, ela concluiu o mestrado em Ciência Animal pela mesma instituição e atualmente é doutoranda em Ciência Animal, com foco na área de higiene e tecnologia de alimentos, também pela UFMT. Gabriela tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em produtos de origem animal e doenças vinculadas para alimentos, sendo uma pesquisadora de destaque nessa área. Seja muito bem-vinda, Gabriela, e uma boa palestra. Muito obrigada pela apresentação. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá tudo certinho, gente? Vocês certinho? Estão me ouvindo bem? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Com muita satisfação, muita alegria que eu inicio aqui minha fala hoje, agradecendo ao convite da Liga Acadêmica de Diagnóstico e Sanidade Animal, pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um tema que eu tanto gosto, e palestrando aí sobre a desmistificação de alimentos. O pessoal já me apresentou, mas eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Eu sou a Gabriela Brocos Afalon, eu sou médica veterinária, eu tenho pós-graduação em Vigilância Sanitária e Patologia Animal, sou mestre em Ciência Animal, e atualmente eu sou doutoranda em Ciência Animal na área de Higiene e Tecnologia de Alimentos, pela UFMT, no LAQUA, que é o Laboratório de Qualidade de Alimentos na UFMT, né, onde a gente faz pesquisas, desenvolve pesquisas na área de produtos de origem animal, principalmente, e de outros alimentos. Quando me foi feito esse convite, né, eu fiquei pensando aqui num tema dentro dessa área para abordar, mas eu queria que fosse algo, assim, bastante atual e que todo mundo pudesse, de alguma forma, levar para o dia a dia. E, bom, infelizmente, as fake news estão aí tomando conta, né, de todas as áreas científicas ou não. E aí eu decidi trazer as fake news e mitos que rondam os alimentos ainda nos dias de hoje, para que vocês tomem conhecimento delas, para que vocês tenham também ferramentas para combatê-las quando vocês se depararem com elas, seja em redes sociais ou não. Eu tenho certeza que vocês já ouviram pelo menos uma dessas que a gente vai tratar aqui. E a gente deve também sempre começar pequenininho, né, esse combate de fake news. A gente tem que começar dentro do nosso ambiente familiar, no nosso círculo de amizades, e assim a gente vai conseguir disseminando as informações que de fato são reais. Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, alguns vídeos de algumas informações e depois a gente vai discutir sobre eles. Na época era muito que ovo, leite... Leite, com ovos, aveia, uma comida mais sadia, mais limpa. Era uma comida diferente. Os caras falam, por que diferente? Tipo assim, escuta, você comia um frango vermelho, você come um frango branco, fica 6 meses lá no congelador. E para esse frango crescer, toma esteroide nele. Uma menina com 7 anos de idade menstruando, o que está acontecendo? Ela come frango, ela come carne, ela está fazendo uma ingestão de um anabólico. Tem uma mudança hormonal, tem. Bom, a gente já começa aí com uma afirmação que já é uma clássica, né, que é difundida no país todo. Frango tem hormônio. Essa afirmação já vem de anos, eu imagino que todos vocês já tenham ouvido falar em algum momento. E caso alguém ainda tenha alguma dúvida, isso é fake news. E como vocês, como estudantes e como profissionais, podem combater esse tipo de desinformação? A gente pode começar com a legislação, né? É proibido, por lei, o uso de hormônio para qualquer animal de produção, assim como para frangos, bovinos, suínos, enfim. Outro ponto muito importante é que a aplicação desse hormônio teria que ser via intramuscular.
Então, teria que ser feita a injeção mesmo de forma individual. Então, vocês imaginam a possibilidade de realizar esse tipo de procedimento em aviários que fazem abate de 100 mil, 200 mil frangos? Não tem a menor possibilidade. Outro ponto também é que os hormônios, esses hormônios, eles são bastante caros. Isso faria com que o custo da produção fosse muito alto. E a carne de frango jamais seria uma das proteínas mais baratas do mercado, que é o caso que a gente tem hoje, né? Mais uma questão ainda também importante da gente lembrar é que não existe tempo hábil para que esses hormônios tenham alguma ação desejada, né? Ação de hipertrofia. Por quê? A gente sabe que precisa da aplicação com certa frequência, né? Tem ciclos ali que a gente tem que fazer e precisa desse tempo que a gente não tem dentro da cadeia do frango, porque a gente tem animais que são abatidos hoje com cerca de 42 dias. Então, isso, de fato, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma aplicabilidade. Então, fake news. Vamos para a próxima. O frango, por exemplo, eu sou biólogo, entendo de bicho, né? Pelo menos eu acho, né? O frango, por exemplo, de hoje é um frango drogado. Então, ele recebe mais de 15 tipos de antibiótico. Então, quando você come um pedaço de frango, está comendo antibiótico junto. Então, a gente tem aí a frase irmã, né? Do frango tem hormônio, o frango tem antibiótico. Bom, gente, todas as produções, não somente a do frango, tem que respeitar o período de carência para qualquer medicação utilizada. Justamente para a gente conseguir garantir que não vai ter resíduo de medicações no produto final. O que se permite na cadeia de frango é o uso de pré e de probióticos, o que não tem problema nenhum, mas não de antibióticos. Para garantir que isso de fato seja cumprido, é obrigatória a realização de análises específicas. Por isso que é tão importante a gente consumir alimentos que são inspecionados, que têm o selo de inspeção, porque esses vão ter passado obrigatoriamente por essas análises e por várias outras, né, que têm um grande controle de qualidade. Então, essa também é mais uma fake news. Eu trouxe aqui hoje para vocês esses dois ovos. Esse aqui é um ovo caipira e esse é um ovo de mercado. Você sabe que eu gosto de fazer dieta, já fiz dieta com ovo várias vezes, mas eu quero fazer um alerta às mulheres, né? Que não faça dieta com esse ovo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você acha mesmo que eles vão dizer que esses ovos de mercado têm hormônio que pode prejudicar a sua saúde? Que pode prejudicar os seus ovários? Mas é claro que eles não vão dizer, eles querem vender. A indústria hoje quer vender, não importa o que você vai comprar, o que vai acontecer com você. O negócio deles é dinheiro. Então, eu quero dizer para você, não use esse ovo. Não use, por favor, não use. Se você quer ter vida, saúde, não quer ter um câncer, não use esse ovo. Dê preferência ao ovo de caipira. Por que o ovo caipira? O ovo caipira é saudável, gente. Ele é de galinha criada na terra. Aqui eu tenho a oportunidade de comprar esses ovos de galinha de sítio, né? E vale a pena, porque esse aqui sim, esse aqui tem a proteína, tem tudo que você precisa nesse ovo aqui. Esse aqui vale a pena. Então, você vai fazer dieta? Nunca faça com isso. Faça com esse. Isso aqui vai te trazer saúde para a tua vida. Isso aqui vai te garantir saúde, mas esse aqui, com certeza, não. Antes de discutir sobre esse, eu vou colocar mais um que tem a mesma ideia, né? O ovo sempre fez bem, é indiscutível. Porém, eu vou dar uma salva aqui para o ovo caipira. Porque a galinha está drogada, vai pôr um ovo drogado. Exatamente. Então ele é nutritivo, porém, ele não é tão 100% saudável. Nem em nutrição ele é capaz de se comparar a um ovo caipira. Bom, gente, aqui é a mesma lógica. Não é permitido o uso de hormônio. O ovo caipira também não é mais saudável que o ovo de granja. É o mesmo alimento. Muita gente acha que a gema caipira, por exemplo, que ela tem ali uma coloração diferente, ela é mais amarelinha, até meio laranjada, tem alguma relação com ela ser melhor ou não, mais nutritiva ou não. Mas, na verdade, essa coloração, ela vai ser alterada de acordo com a dieta da galinha. Mas isso nada tem a ver com a gente, né? Não vai fazer nenhuma diferença para a gente, principalmente em questão nutricional. Então, o ovo caipira e o ovo de granja, eles têm praticamente as mesmas
os mesmos teores nutricionais. Pode comer ovo de granja normalmente, sem nenhuma preocupação, porque isso também é uma fake news. Olha a textura desse ovo, dessa clara. Não tem textura nenhuma. Entre o ovo, a casca do ovo e a gema e a clara, você pode puxar uma película. Aqui, ó. Estou mostrando para vocês. Plástico puro. É um vídeo bem sensacionalista, né? Ele corrobora muito com o terrorismo alimentar. Mas o que acontece ali nesse vídeo que essa consumidora está mostrando é que simplesmente o que acontece com o ovo quando ele fica mais velho. O ovo vai ter uma clara que se espalha mais facilmente porque ela perde aquela viscosidade, aquela densidade. A gente pode ver isso quando a gente compra o ovo e quebra no prato, né? Um ovo mais novo ele vai ficar mais firminho, mais redondinho. Quando ele é mais velho, ele se espalha mais facilmente ali no prato. É normal. A película que ela mostra ali, que ela chama de película, fala que é plástico, né? É simplesmente a membrana interna do ovo, que é natural, um componente natural do ovo. Em ovos mais novos, essa película vai ser mais aderida. Em ovos mais velhos, ela vai se destacar com mais facilidade. Tem algum problema? Nenhum problema. Ingerir ovos mais novos, mais velhos, não tem problema nenhum. Então, isso aqui... Nós pensamos que somos nós que decidimos o que a gente vai comer, mas não somos. Quem manda nisso são os próprios vermes. E a forma mais fácil da gente adquiri-los é com queijo. Porque se você sair lambendo o chão daqui até chegar lá no Taquaral, nosso parque de exercícios bem bonito, você não adquire 1/10 dos bichos que você adquiriria comendo um pedacinho de queijo branco. Eu vou colocar mais um vídeo aqui que tem a mesma... O queijo e o requeijão são os alimentos mais sujos que você pode ingerir. Para você ter uma ideia, o leite do tipo A, ele tem mais de 40 mil patógenos. O leite que é avaliado do tipo B, ele tem mais de 150 mil. Para você ter uma ideia, até bactérias monocitogênicas, que tem na vaca, que é a bactéria mais letal do mundo, ela também é encontrada nesses alimentos. Toda vez que você ingere um queijo, é pior até do que você tivesse comido uma carne mal passada que tenha um verme, porque esses patógenos vão para o seu corpo e vão influenciar no seu microbioma. Isso sem falar os efeitos, né, da nossa desadaptação total que a gente tem contra a lactose e a caseína do leite. Tome cuidado, não é só o leite que faz mal, os derivados também. E o queijo é um grande veneno. Gente, essa dá até vontade de chorar, porque não tem a menor fundamentação. Você não vai adquirir vermes consumindo queijos. E é muito triste, na verdade, ver alguém se referindo a um alimento dessa forma, né, chamando ele de sujo, ainda mais falando do queijo, que na verdade é um excelente alimento. Sabe quantos patógenos você vai estar ingerindo se você tomar um leite pasteurizado, né, de uma empresa idônea? Nenhum. A pasteurização serve justamente para matar todos os patógenos que poderiam estar presentes no leite, na matéria-prima, quando a gente está falando ali do queijo, né? Ela pode não eliminar todos os micro-organismos, de fato, mas os patógenos sim, são aqueles capazes de causar doença. Outro tópico, que na verdade é um tópico bastante polêmico, né? A tal da lactose. O cara fala que a gente não é adaptado para consumir lactose. Quando, na verdade, a gente não tem nenhuma comprovação científica nesse sentido. E os estudos científicos, na verdade, eles apontam para uma direção oposta. Eles têm demonstrado que em indivíduos saudáveis, o consumo de leite e de derivados lácteos, ele tem, inclusive, uma ação anti-inflamatória. Obviamente que não em indivíduos que tenham intolerância à lactose e alergia ao leite, por exemplo. Então, não se deixem enganar por esse tipo de conteúdo, né? Essas informações completamente infundadas e totalmente sensacionalistas. Porque quando você toma um leite ou come um queijo que te faz mal, o organismo é sábio. Para você aguentar aquilo, ele estimula a produção de endorfinas, que fica como se fosse morfina no seu corpo. Não consigo ficar sem queijo. Queijo te faz mal. Quando você fala comigo que você não consegue ficar sem queijo, é porque você já viciou na endorfina que o queijo gera na hora que você come.
Porque é tão ruim para você que o organismo fala, pô, tem que compensar isso aqui, vamos liberar um pouco de endorfinas. Aí você vicia na endorfina. Então eu digo o seguinte, qualquer derivado, tira tudo. Existem problemas maiores com queijo do que com leite ainda. É pior. Não, sabe o que é? É simples você entender. Tudo vem concentrado. Tudo vem concentrado. O veneno vem concentrado, entendeu? A caseína vem concentrada. Vem tudo concentrado. Você tirou a água, tirou o soro, sobrou só aquilo, que é o que te faz mal. Bom, gente, aqui parece que esse cara inventou uma nova forma do nosso organismo produzir endorfina, né? A gente ingere uma coisa que é tão ruim, mas tão ruim para o nosso organismo, que ele mesmo decide produzir endorfina para combater isso. Nada do que ele fala aqui faz o menor sentido. Queijo não vicia. O fato de alguém gostar de queijo, querer comer com mais frequência, não significa que é viciado. Significa apenas que ele acha esse alimento muito gostoso. Então, essas afirmações são todas fake news. Vamos falar sobre alguns benefícios do queijo frescal ou queijo furadinho, como a maioria de vocês conhecem. Aqui eu coloquei alguns vídeos, né, que algumas empresas utilizam para fazer o marketing do seu produto. Eles vendem queijos e outros produtos. E eles utilizam essa expressão de queijo furadinho como sinônimo do queijo fresco. Vou mostrar mais um aqui. Também para o queijo meia cura, isso acontece muito. Tanto os consumidores quanto os comerciantes utilizam, né, essa denominação. Mas aqui a gente tem um problema, porque na verdade o queijo fresco, o queijo frescal e o queijo meia cura também, ele é um queijo de massa lisa. Ele não tem que ter furinhos, que a gente chama tecnicamente de olhaduras. Alguns furinhos irregulares, eles podem aparecer em pequenas quantidades por conta do processo de prensagem, quando a gente está fazendo o queijo. Mas essa grande quantidade de olhaduras que a gente vê aí nesses vídeos, isso daí é resultado da fermentação da lactose pelos coliformes. Nesse processo vai ser liberado o ácido lático, que vai acidificar o produto, tanto queijo como leite, e vai produzir também gás carbônico, que é o responsável pela formação dessas bolinhas. Tá? Mas quem são esses coliformes? Eles são micro-organismos indicadores de higiene. E o que isso significa? Eles indicam, quando eles estão ali presentes, tanto no ambiente quanto em qualquer alimento, indicam pobres condições higiênicas, seja do ambiente de produção, seja dentro de utensílios, das mãos ali do pessoal que está fazendo o manuseio. E dentro desse grande grupo de coliformes, a gente tem os coliformes termotolerantes, os antigos coliformes fecais. Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter. E desses, a gente sempre dá muita importância para a Escherichia coli, porque ela é a única que é exclusiva do trato intestinal de seres humanos e de animais. Então, a presença dela indica, de fato, uma contaminação fecal. Além disso, algumas cepas podem ser patogênicas, então, além de tudo, podem causar doenças. Então, fake news, o queijo fresco, ele não é furadinho. Não é desejável, pelo menos, que ele tenha esses furinhos. Vamos O próximo vídeo que eu vou mostrar, eu coloquei aqui para vocês verem como na verdade, como que a ignorância, né, a falta de conhecimento o que ela pode causar, né, enfim, numa pessoa que não entende. Vamos transformar esse queijo super, hiper, mega inchado aí, gente, em uma mussarela. Será que vai dar certo? Então, bora fazer o teste aqui comigo, viu? É a primeira vez que eu tô fazendo com um queijo inchado. Já fiz o queijo trança aqui pra vocês, né? Que é o mesmo processo aqui da mussarela, só que com o queijo inchado eu nunca vi. E vocês comentaram muito mesmo nos meus outros vídeos de queijo inchado, falando que era pra mim derreter esse, né? E fazer queijo nozinho, trança e mussarela. Então, bora começar o processo aí desse queijo. Vocês viram? Eu cortei ele no meio pra mostrar pra vocês como ele fica. Gente, é super satisfatório na hora que você tá fatiando esse queijo aí e ver essas espuminhas, sabe? Não, é muito gostoso de sentir. Vocês viram ali que eu peguei o queijo e fatiei ele em fatias bem pequenininha, né? Coloquei num recipiente bem grande, enquanto... Vocês podem ver que
ela aperta, ela fala que é uma sensação gostosa ali, que é como se fosse aerado. Mas isso aí é tudo gás produzido por coliformes. Esse queijo, com certeza, tem uma péssima qualidade higiênica. E ela tá jogando água quente ali em cima para fazer a mussarela. A mussarela é um queijo de massa cozida, então é o que ela vai fazer. Ela vai reutilizar esse queijo. E é um queijo inchado, tem um grande defeito tecnológico por conta justamente dessa produção de gás. Ela acaba inchando o queijo. O desconhecimento leva a esse tipo de ação, né? Então, quando a gente está vendo alimentos clandestinos, quando a gente compra alimentos clandestinos, a gente não sabe a que tipo de condição ele foi submetida, né? Pode muito bem ser uma condição como essa que a gente vê aqui no vídeo. A gente também não sabe se está sendo feito o reaproveitamento de produtos de péssima qualidade. Tá? Vamos? Um dos piores do mundo trouxeram aqui o leite de caixinha. Por que ele tá aqui, Rony? Porque ele não é mais leite. Leite eu tomava, leite tu tomava. É bem diferente esse leite, o de caixinha, ele foi totalmente modificado. Pode ser chamado de qualquer coisa, menos leite, ou alguma coisa misturada com leite. Vou explicar aqui porque o UHT, na caixinha, né, é uma sigla americana para definir que esse leite foi ultra alto aquecido. Ele é esterilizado, mata todos os micro-organismos bons, a maioria dos ruins, destrói os nutrientes, tem peróxido de hidrogênio, posso falar o que é isso? Água oxigenada. Vou mais, tem formol, que é uma substância para segurar o morto lá no velório, e outra. Isso aqui é soda cáustica. Por quê? Porque neutraliza o pH do leite. Você que está em casa... É o maior alcaloide que existe. Você presta atenção aqui, ó. Eu sou do interior, sou do mato. Vaca tirou o leite, 3 horas não ferveu, estraga. Como que você vai sair de um estado para o outro com um caminhão cheio de leite e não estragar? Bom, gente, essa também é uma informação bastante frequente, né? Leite UHT tem formol, tem soda, tem água oxigenada. E não. Os únicos produtos que podem ser utilizados no beneficiamento de leite UHT são os estabilizantes de caseína, que servem simplesmente para que a caseína não coagule no processo de pasteurização. A gente eleva a temperatura, a caseína pode ficar instável e ela pode coagular. Então, a gente usa estabilizantes, que não são conservantes. Nenhum tipo de conservante pode ser adicionado ao leite UHT. E a adição de qualquer um desses agentes é considerado fraude. Então, por que o leite UHT dura tanto? Por que ele é chamado de longa-vida? Eu já ouvi um cara falar assim, tudo que é chamado de longa-vida, tudo que dura muito na prateleira, é porque vai tirar a sua vida. Gente, hoje nós temos tecnologias que nos permitem prolongar a vida de prateleira do produto. Tratamento térmico, aqui quando a gente fala de leite UHT, né, o tratamento térmico, ele praticamente esteriliza o produto, portanto, ele não vai estragar nunca na mesma velocidade que um leite pasteurizado, que um leite cru, e o invase dele também é feito em um ambiente asséptico, utilizando uma embalagem estéril, e além disso, essa embalagem protege esse leite de luz, umidade, oxigênio. Então, tudo isso vai permitir que o leite fique em temperatura ambiente e que a vida de prateleira dele seja longa, que ele possa ser também transportado a longas distâncias sem nenhum problema. Então, não tem nenhum segredo, né? É só tecnologia. O leite UHT não tem formol, fake news. Bom, a gente também tem uma grande falácia, que é o leite cru, que é o leite puro, o leite de verdade, é o leite forte. Tem muito essa conotação associada ao leite cru, né? E aí a gente tem essa comparação com o leite processado, como se ele tivesse adição de químicos, como se ele não fosse um leite puro, não fosse um leite de verdade. Tem gente, inclusive, que chama de veneno. Então, é um grande apelo. Mas, bom, aqui eu tenho para mostrar para vocês a comercialização do leite cru, que, por sinal, é proibida por legislação. Em sites, né, comercialização online. Embora seja proibido, não é tão difícil de encontrar. E aí, geralmente vem, né, associada a essas denominações, leite puro, leite verdade, leite direto da roça, esse que é o leite bom.
E aqui eu tenho uma postagem em uma rede social em que é feita a comparação do leite cru com o leite processado. E ela faz, assim, uma piada, né? Como se esse leite aqui não fosse leite integral, falando da diferença de coloração. Isso aqui também é mais uma questão de tecnologia, né? A gente sabe que o leite UHT, o leite pasteurizado tipo A, eles passam por um processo que a gente chama de homogeneização. Existe a quebra das moléculas de gordura e esse leite fica mais branco, né? A dispersão da luz e essa coloração, alteração de coloração. O que é um grande problema aqui? O leite cru, na verdade, ele pode ser uma fonte de veiculação de doenças, por não ser fiscalizado, né? E também é mais provável que ele seja fraudado. Então, leite cru não é melhor. Isso também é fake news. Mel não é um alimento saudável. Põe isso na cabeça. Mel, 90% do mel é frutose. Você quer um bom veneno, está ali feito. Bom, o mel, na verdade, é um alimento excelente. Tem gente que, aqui também coloquei ali embaixo, mel cristalizado não é puro, porque tem algumas pessoas que acreditam que o mel, quando ele cristaliza, significa que ele é falso, né? Chamando ele até mesmo de açucarado, já para denotar essa adição de açúcar. E tem gente que acredita justamente no contrário, né? Fala que apenas o mel que cristaliza é puro. Tem esses opostos. Mas, na verdade, os méis, eles podem cristalizar naturalmente e nada tem a ver com sua pureza. Nada tem a ver com fraude. Então, fake news. E é isso, eu lavo com bucha e sabão mesmo, ó, sabão de soda, uma bucha nova, e dá-lhe um banho nele, daquele, para lavar o sovaco, lavar as virias, e é isso. Lavo mesmo, e eu não sou a única que lavo com bucha e sabão, e não fica com cheiro de espécie alguma. Definitivamente não é a única a lavar frango dessa forma. Eu coloquei também esse vídeo aqui, que é um vídeo de uma gringa, né, fazendo um preparo de um frango. E antes dela iniciar esse preparo, ela lava também. Ela tem ali um peito de frango, ela joga detergente e ainda vem com a bucha para esfregar em cima. E é aí que ela vai, de fato, cozinhar. Bom, muitas pessoas fazem isso, também lavam a carne de frango. É tirar aquele líquido viscoso que às vezes tem ali ao redor, para reduzir o cheiro, enfim. E aí, gente, devemos lavar ou não? Não. Isso é um mito, né? Embora seja um costume bastante difundido. Esse processo de lavar uma carne crua, ele gera contaminação cruzada na sua cozinha. Não é à toa que as maiores ocorrências de doenças veiculadas por alimento acontecem dentro de casa, no ambiente doméstico. Os perigos, os respingos, né, que a gente tem ali quando a gente está fazendo isso, quando a gente lava o frango, eles se espalham, eles vão contaminar ali no ambiente da cozinha e é uma contaminação não visível, né? Eu não vou conseguir ver isso. Então, fake news, a gente não deve lavar o frango. Se você tiver um inimigo, dá um micro-ondas para ele. É o eletrodoméstico mais cancerígeno do planeta. Bom, gente, essa não está diretamente relacionada a algum alimento em si, mas tem um invasor aqui, gente. Mas sim, há um aparelho doméstico que é bastante utilizado para cozinhar e esquentar alimentos. Essa informação ela está sendo bastante difundida atualmente, né? Tem sido bastante falada. E aí, vocês acham que é verdade? Eu estou perguntando, mas também não consigo ver o chat para ver o que vocês respondem. Mas, adiantando aqui então, é fake news, é mentira.
O micro-ondas, ele gera calor por radiação, que é uma das formas de transferência de calor, não tem nada a ver com radioatividade, tá? Ele é um equipamento que vai emitir essas micro-ondas ali dentro daquela caixa. E o que ele vai fazer? Ele vai bater ali no alimento, ele vai fazer com que as moléculas de água presentes nos alimentos vibrem. E isso vai gerar calor, né? Vai ter um atrito. Da mesma forma que a gente aquece as mãos, quando a gente esfrega uma na outra, né? Eu estou gerando atrito e aí eu esquento as mãos. Então, é fake news. Bom, vocês já ouviram essa frase, gente? Que a profissão que mais paga no mundo é o charlatanismo? O charlatanismo é propagação de mentiras, né? A troco de alguma coisa, a troco de dinheiro, a troco de reconhecimento. E hoje em dia a gente tem muito o charlatanismo que busca, o charlatão, né? Que busca reconhecimento, principalmente nas redes sociais. A gente vê muito desses charlatãos em TV, né? Na TV, palestrando em palcos, em podcasts também, dando entrevistas, como se fossem especialistas, e em todas as redes sociais. Bom, e como que essas fake news impactam negativamente na saúde da população? Eu trouxe apenas algumas das milhares de fake news que a gente tem no país e no mundo todo, porque isso não é um problema apenas no Brasil, né? E isso impacta negativamente de diversas formas, porque isso aqui vai alterar a percepção das pessoas da realidade e influencia também nas decisões que elas tomam. Então, assim, quando eu falo que frango é um alimento que contém hormônio, que contém antibiótico, que a gente não tem que consumir, a gente não pode consumir com tanta frequência, eu estou falando uma mentira sobre uma das proteínas mais baratas e mais consumidas pela população. E quando acredita nessas fake news, pode deixar de consumir uma proteína que é acessível e que é de ótima qualidade por medo. É a mesma coisa com o ovo. Eu desestimulo a compra ou consumo de ovos de granja, por exemplo, que é um alimento maravilhoso do ponto de vista nutricional, é seguro para o consumo, porque ele é fiscalizado, ele tem um controle de qualidade rigoroso, para falar que apenas o ovo caipira serve, apenas ele que nutre, o que não é verdade, né? E o ovo caipira, ele ainda vai ter uma maior possibilidade da veiculação de patógenos como a salmonela, que é a causadora da salmonelose. Então, assim, isso só atrapalha de forma negativa. E aí, quando eu falo que o queijo é veneno, eu desestimulo o consumo desse produto. Eu promovo também a desconfiança, né, dos consumidores nas indústrias, nos profissionais que trabalham com isso, inclusive nós, médicos veterinários, ou tecnistas, profissionais que trabalham na área de alimentos como um todo. Bom, quando eu falo, por exemplo, de leite e derivados, quando eu falo que esses produtos são ruins, não devem ser consumidos, eu posso estar prejudicando pessoas que precisam consumir esses produtos, porque precisam dos nutrientes, precisam de cálcio, né, principalmente crianças e idosos. Eu dificulto a aderência de pessoas a dietas, pessoas que gostam de consumir lácteos, leite, derivados, enfim. Quando eu falo que o leite UHT tem formol, água oxigenada, soda, tudo mais, eu estou mentindo descaradamente, deliberadamente, né? Mas já aconteceu adição de soda por determinada empresa. Então, gente, mas justamente essa empresa estava cometendo fraude, é proibido. Isso só foi descoberto por conta de fiscalização. Empresas idôneas jamais vão fazer isso, porque isso falha, leva empresas à falência. Então, pensem aí, empresas do tamanho de Nestlé, També, por exemplo, jamais fariam isso. Agora, pessoas inescrupulosas que vendem leite cru, vende leite cru de forma clandestina, né?
que adiciona água, que fralda o leite adicionando água para aumentar o volume, que adiciona soda para equilibrar um leite ácido que foi obtido em condições não higiênicas, está sendo fiscalizado por quem? Né? Então, é muito perigoso o consumo desse tipo de alimento cru, principalmente para a população que mais consome eles, que quem são? Crianças e idosos. Então, nessa população especial, é ainda mais perigoso. Além da susceptibilidade para fraudes, a gente tem também os perigos microbiológicos, né? Porque esses alimentos podem veicular a listeriose, salmonelose, colibacilose, tuberculose, brucelose, que são todas causadas por patógenos que seriam inativados no processo de pasteurização. Né? Então, vocês entendem a gravidade da disseminação dessas fake news? Bom, e por que elas se espalham com tanta facilidade? Tem aí uma charge, né, da mocinha falando: não, pai, essa é uma notícia falsa. Aí ele responde: mas como pode ser notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Então é bem assim, né? Quando alguém se apresenta como um especialista e ele valida algo que a gente já pensa, que a gente já tem como crença, ou que a gente já está mais propenso a acreditar, é muito mais fácil aceitar e tomar aquilo como verdade absoluta, né? Mas a ciência, ela não se baseia em crenças. Ela é indiferente à opinião de pessoas, pois os fatos eles não vão mudar de acordo com a opinião de ninguém, né? Então, observem que todos os vídeos que eu mostrei, quase todos os vídeos que tem esse teor, que compartilham fake news, tem uma estética muito parecida, né? Bastante sensacionalista, com algumas trilhas musicais, assim, uma música de fundo, um tom de mistério, como se a pessoa estivesse fazendo uma grande descoberta. Né? Em muitos casos, a pessoa que está ali falando, ela está falando absurdos, informações completamente absurdas, mas ela está ali fazendo isso com bastante convicção. Então, isso acaba atraindo o público acredita muito cegamente nessas informações. Né? Então, assim, se o que está sendo dito ali condiz com a minha crença, como que eu vou questionar a sua veracidade? Né? Agora eu quero mostrar para vocês um vídeo que, na verdade, é uma propaganda de 1987, mas que não poderia ser mais atual. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Bom, gente, o que eu quero deixar para vocês com isso tomem muito cuidado com as informações que vocês recebem e a fonte que vocês utilizam para se informar. Infelizmente, o que a gente mais vê atualmente é a busca por informação em vídeos muito rapidinhos, muito curtinhos, em pequenas frases que podem ser divulgadas, espalhadas com mais facilidade, né? Inclusive, quem de vocês aí já não viu alguém interpretando uma notícia pelo título, leu só o título, não leu a matéria completa? Quantas vezes você já não fez isso? Né? Então, assim, eu acredito que o nosso papel como profissionais, futuros profissionais, como detentores desse conhecimento técnico e científico, é difundir as informações corretas para a população. Jogar luz nessa ignorância, né? Combater essa ignorância,
principalmente traduzindo a linguagem científica, que a gente sabe que pode ser bastante complexa para a sociedade. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigada. Agradeço novamente ao convite da Liga. Parabenizo pela iniciativa, pela variedade de temas que a gente está tendo aqui. E parabenizo também os outros palestrantes. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela, pela sua palestra. Foi muito esclarecedora. Esse seu final, inclusive, me fez lembrar sobre uma questão que eu estava conversando esses tempos atrás com a minha irmã, que a alimentação e o alimento, na verdade, tudo que a gente coloca no nosso prato e a forma com que aquilo ali é consumido, se alimentar se torna um ato político, muitas vezes, né? Então, toda a forma com que a gente faz, com todo o processamento desse alimento e como esse alimento chega na nossa casa, na nossa mesa, e o que a gente difunde dele, a forma com que a gente obtém esse alimento, é reflexo também de muita coisa antes dele chegar ali na nossa mesa. Então, a alimentação, por mais que não pareça, ela é um ato político também, e foi muito legal você ter falado isso, porque, de fato, é muito importante. A gente tem algumas perguntas e várias pessoas estão te parabenizando ali no nosso chat, falando que a palestra foi muito legal e falando que o tema é de extrema importância. A nossa primeira pergunta é: muitos mitos cercam a questão da temperatura ideal de conservação e preparo dos alimentos. Quais são os principais equívocos sobre isso e como podemos garantir uma manipulação segura dos alimentos? Ok, vamos lá. Os principais equívocos, gente, é sempre os exageros, né? Quando a gente fala dos perigos de consumo de produtos crus, mal passados, existe um grande desespero, né, de querer parar de ingerir aquele alimento. Esses costumam ser os maiores equívocos. Mas, na verdade, a gente, com esse conhecimento, a gente não quer criar mais terrorismo alimentar. A gente quer, na verdade, que as pessoas tenham mais noção, que elas busquem lugares que sejam mais higiênicos, que tenham todo esse controle maior, que elas busquem consumir alimentos inspecionados, enfim, para você poder comer ali seu churrasquinho mal passado, por exemplo. Não precisa deixar de comer comida que você gosta, mas tenha mais cuidado, inclusive no seu preparo, né? Porque a gente pode contaminar o alimento dentro da nossa casa, às vezes ele chega sem nenhuma contaminação, né? A segunda parte foi como que a gente pode tomar cuidado? Como garantir uma manipulação segura dos alimentos. Tá. Pensando dentro de casa, a gente deve, né, cuidar principalmente com contaminação cruzada. É muito importante que a gente tenha utensílios separados para alimentos crus, para alimentos já preparados, prontos para o consumo. Não é o ideal que a gente utilize, por exemplo, uma tábua, uma faca que a gente cortou um frango cru, para depois eu vir e cortar uma salada, que ela não vai ser cozida, por exemplo, vai ser um alimento que vai ser consumido cru. A gente precisa fazer a limpeza manual mesmo, com água, fazer a desinfecção com água clorada, nunca com vinagre, sempre com água clorada. O vinagre não tem nenhuma função de desinfecção. E tomar sempre bastante cuidado com isso, né? Separar um do outro. A gente também não indica que isso fique muito na temperatura ambiente. A gente só pega os alimentos quando a gente de fato for manipular, quando a gente for preparar. E são esses os cuidados, né? E também com a temperatura quando eles já estão prontos. Se você já preparou, todo mundo já comeu, guarda novamente na geladeira imediatamente. A gente não tem que deixar esfriar, tem que colocar diretamente na geladeira. A outra pergunta é: qual a forma que você acha mais eficaz de desmistificar as DVAs para as pessoas mais leigas?
Essa é uma questão bastante importante e a gente está em processo de descoberta, na verdade, de como que a gente pode fazer isso. A gente vem tentando a passinhos de formiga, né? Mas acontece que esses mitos, essas fake news, elas estão tão entranhadas e elas chegam com tanta facilidade nas pessoas que o nosso trabalho acaba sendo muito difícil. Ele não tem um alcance tão grande. Então, eu acredito que essas informações, a ciência, ela precisa ter o mesmo dialeto mais simples, né, de melhor compreensão para que essas pessoas compreendam. Então, a gente tem também que estar nas redes sociais, a gente tem que estar ali presente no dia a dia, traduzindo informações corretas em formas mais simples, mais didáticas de passar isso para a população. Eu acho que esse é um ponto-chave, um ponto principal. Certo. Agora, uma última pergunta. Parece que está dando um pouquinho de eco, mas acho que agora parou. A última pergunta é sobre... Não sei também o quanto isso se encaixa dentro do que você falou, mas hoje em dia a gente tem vários tipos novos de dieta, né? Vegetariana, vegana, crugívora. Se você pode falar um pouco sobre essas alimentações e os impactos que isso pode ter na alimentação de uma forma geral. Seriam impactos para a nutrição da pessoa? Nutrição? Acho que veiculado a esse tipo de questão de se trazerem questões mais falsas, de, por exemplo, se alimentar com alimentos crus ou não se alimentar de carne, por exemplo. Entendi. Bom, essas dietas, né, são decisões muito particulares. Em casos que as pessoas decidam seguir um caminho aí do veganismo ou vegetarianismo por conta de respeito aos animais, isso é uma crença muito particular, né? Eu não sou, mas eu respeito bastante, eu acho muito legal essa forma de viver, essa visão. Mas tem um lado também que a gente tem uma tendência a um maior consumo de alimentos crus, justamente por conta de mitos, notícias falsas que as pessoas têm, acreditando que alimentos processados, beneficiados, eles são ruins, eles não têm nutrientes, eles são alimentos vazios, completamente cheios de químicos e venenos. Isso não é verdade. A gente tem alimentos beneficiados, como o leite, por exemplo, ele é beneficiado ele somente passa pelo tratamento térmico, que é para realmente inativar patógenos. É um alimento pouquíssimo processado e é um alimento excelente. Então, não faz o menor sentido a gente consumir ele cru. Do mesmo jeito que eu vejo também que tem muita gente que consome carne crua, isso aí também, do ponto de vista nutricional, não faz muito sentido. Certo. Essas foram as perguntas. E a gente te agradece novamente pelo seu tempo, pela sua disposição em estar aqui trazendo um assunto tão diferente dentro da veterinária, apesar de ser parte do nosso trabalho. Eu acho que a gente tem que se inserir cada vez mais nessa parte. E também acho muito importante a gente começar a trazer as informações de fato reais, assim, dentro de todas as questões, na verdade, mas eu acho que em alimentos, principalmente, que a gente tem muita coisa aí que a gente precisa conversar sobre. Então é isso, muito obrigada. Eu agradeço novamente o convite. Espero ter respondido, né, as questões. Eu não sei se foi exatamente isso que estavam perguntando, mas eu fico à disposição caso alguém tenha mais alguma dúvida. E é isso, muito obrigada. A gente que agradece. Boa noite.